Oi, gente, tudo bem por aí? Que bom que você escolheu estar aqui ouvindo o Toque de Clay hoje. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor fale no seu coração, que você aprenda alguma coisa nova, que você mude os seus passos que estão sendo direcionados errado, que você venha se direcionar para o caminho certo através dessa palavra. Isaías 21, são 17 versículos, é bem pequenininho. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar com a gente. Vamos lá? Essa é a mensagem contra a Babilônia, o deserto do mar. Como os furacões que varrem a região sul, assim o destruidor vem do deserto, daquela terra pavorosa. A visão que Deus me mostrou foi terrível. Traição e destruição por toda parte. Exército de Elão, ataque. Exército da Média, cerque as cidades. Deus vai acabar com os sofrimentos que a Babilônia causou. A visão me deixou desesperado. Eu estou sofrendo como uma mulher que está dando à luz. Isso aqui é Isaías profetizando. Eu quase não posso ouvir de tanta dor. Quase não posso ver de tão fraco. Eu estou cheio de confusão e tremo de medo. Eu esperava que a noite me trouxesse alívio, mas ela só me trouxe pavor. Na visão, eu vi um banquete preparado na Babilônia. Os lugares para os convidados sentarem estavam prontos, e eles comiam e bebiam. E, de repente, alguém deu uma ordem. Oficiais, levantem-se! Peguem as suas armas! Imagina isso, gente. Que pavor! Você está num jantar chiquíssimo com o pessoal da Babilônia, que eram pessoas riquíssimas, um lugar maravilhoso, um monte de gente comendo à vontade, aquela festa, pessoas finas, bem vestidas, comida boa, todo mundo tranquilo, bebendo e comendo, se deleitando ali naquela orgia gastronômica, e de repente alguém entra na sala que eles estão comendo, e dá esta ordem: oficiais, levantem-se e peguem as suas armas. Meu Deus, todo mundo fica apavorado. Todo mundo fica assustado. Meu Deus, o que está acontecendo? Provavelmente as pessoas se escondiam debaixo das mesas, correram, os soldados desesperados já, como eles são treinados, já pegavam as armas. E foi aquela agonia, isso era uma profecia. 732 anos antes de Cristo, essa profecia, Isaías falou isso. Sabe quando que ela se cumpriu? Ela se cumpriu em Daniel capítulo 5. Quem assistiu o Toque de Clay sempre, a gente leu Daniel, que fala, tem uma hora que tem uma mão que anda na parede. Vocês lembram desse capítulo? Lê lá, Daniel capítulo 5. Tem uma mão que aparece na parede, o Daniel lá, ele vê a mão andando na parede. E a mão escreve um negócio lá e tal. Aquele capítulo lá. Aquele dia, essa profecia se cumpriu. Exatamente como está escrito aqui. Eles estavam comendo, se fartando o rei da Babilônia lá, fazendo um monte de loucurada que eles faziam nesses jantares, que eram coisas bizarras, orgias e etc. Que eles faziam ali, e de repente o Senhor veio e destruiu tudo, e realmente eles, oficiais, levantem, peguem suas armas, estamos sendo atacados, vamos ser destruídos e tal. E Daniel relata toda essa profecia se cumpriu lá, 200 anos depois dessa profecia. Você está aí com pressa para os seus sonhos se realizarem. Não vai demorar 200 anos, o Senhor vai fazer antes, tenho certeza. O Senhor me ordenou: vá e põe um soldado de vigia, e que ele conte tudo que vir. Que o vigia preste muita atenção. Se enxergar um grupo de cavalheiros avançando em fila de 2 e homens montados em jumentos e em camelos, então o vigia gritou: ó Senhor, dia e noite eu tenho ficado no meu posto, eu estou sempre vigiando. Atenção! Aí vem cavalheiros em filas de 2. Depois o vigia disse: ela caiu, Babilônia caiu. Isso tudo é uma profecia que se cumpriu lá em Daniel, gente. É por isso que eu amo a Bíblia. Ela é completa, ela se fecha, sabe? Não tem como a gente rebater isso aqui, porque isso é verídico, é histórico. Você acha essas histórias aqui em outros livros que não são na Bíblia.
E ele fala que ele está vigiando e ele grita: a Babilônia caiu, ela caiu. Todas as imagens que os babilônios adoravam estão despedaçadas no chão. No dia daquela mãozinha ali, destruiu tudo, quebrou tudo, roubaram tudo, foi um caos. A Babilônia caiu. Porque eles se esqueceram de Deus, eles estavam no meio da festa, na felicidade, na orgia, na bagunça deles ali, e se esqueceram do Senhor. Ela caiu. Quantas vezes a gente está distraído? Quantas vezes? Inclusive, a distração é uma das armas favoritas do diabo, do adversário das nossas almas. Ele te distrai para que você não ouça um podcast desse, para que você não leia a Bíblia, para que você não aprenda as coisas de Deus. Sempre tem uma coisa mais legal. Comigo também é assim, gente. Tem gente que pensa que eu sou uma santa, uma beata da igreja. Eu não sou. O diabo me passa a perna direto com distração. Ele não passa a perna na gente com as coisas que a gente não tem, tipo rios, assim, sabe? Que eu vejo as pessoas folheando rios ali. Eu não tenho isso. Comigo não vai acontecer. Mas eu me distraio fazendo comida, ao invés de estar fazendo alguma coisa para Deus. Eu me distraio conversando, falo demais, eu converso demais. Tem horas que eu converso tanto que eu canso. Eu vou para academia, eu treino 40 minutos e converso com 2 horas. Eu percebo que isso é uma distração, entendeu? Que eu poderia estar fazendo coisas mais produtivas. E é exatamente isso que o Senhor está falando com a gente hoje. Cuidado com as distrações. O diabo quer usar a distração na sua vida para que você não venha ficar perto dele. Porque ele sabe que se você estiver presente, se você estiver aqui agora, ouvindo o toque de Clay, ouvindo a palavra dele nua e crua, pura, Deus vai falar com você. O Espírito Santo que habita dentro de você vai te mostrar aonde você está errando. Ele vai te mostrar. Então ele te distrai com uma música, com uma conversa, com a roupa de alguém na rua, com uma lembrança. Ele joga lembranças na sua mente, que você tem que descongelar o frango, que você tem que pegar aquele machado emprestado não sei aonde, sei lá. Ele usa. Então você tem que puxar e pedir ao Senhor que traga o seu pensamento cativo, para que nesses pequenos minutos que a gente estiver aqui lendo a Bíblia, ou que você estiver em algum lugar na igreja, em qualquer lugar que você estiver se conectando com Deus, com o Criador, que você faça essa oração: Senhor, leve a minha mente cativa. Eu preciso estar presente para ouvir a tua voz. Às vezes Deus está te respondendo e você está tão distraído pensando no frango que você não está, ou conversando fiado igual eu, que você não ouve. Isaías estava aqui profetizando tintim por tintim do que ia acontecer. E aconteceu em Daniel. A Babilônia caiu. E aí? Todas as imagens foram destruídas. Vocês, meu povo, foram maltratados, foram malhados como trigo no terreiro. Mas eu lhes estou anunciando a mensagem que eu recebi do Senhor, Todo-Poderoso, Deus de Israel. E essa mensagem é contra Edom. Alguém me chama do país de Edom e diz: guarda, quanto falta para terminar a noite? Guarda, quanto falta para terminar a noite? E o guarda responde: amanhã vai chegar, mas a noite voltará outra vez. Se quiser perguntar de novo, volte e pergunte. Ele usou uma simbologia, né? A gente imagina um guarda, tá vigiando a cidade, tá fazendo o trabalho dele, e o cara fica toda hora ali. Guarda, quando vai chegar a noite? O dia nunca chega. A gente sempre tá na droga, sempre tá ruim. A gente sempre tá ali depressivo, cansado, pobre. Sempre a gente tá ali naquela... Tem gente que não gosta que eu fale merda, mas eu não tenho outra palavra, gente. Desculpa, seus ouvidos sensíveis aí, mas a gente tá na merda. E parece que nunca vai. É isso que ele tá falando aqui, ó. Quando que vai acabar a noite? Quanto tempo falta para terminar essa noite? Ele fala: tô agoniado, tô cansado de ficar sempre nessa merda. Nunca prospero, nunca dá certo para mim. Eu nunca sou promovida no trabalho, sou promovida em casa. Eu nunca recebo um elogio, eu nunca consigo fazer o que eu quero. Sempre tô aqui nessa noite. E aí o profeta, né, o vigia, responde para ele: amanhã vai chegar, mas a noite voltará outra vez. O negócio começa a clarear, assim, o sol começa a querer aparecer. Pum, volta para a noite.
É uma mensagem contra Edom. Vocês estão lascados. Estão lascados. Tá falando de Edom aqui, né? E da gente também. Se você não se converter, não aceitar Cristo, não entender que você é um ser espiritual, que você precisa cuidar da sua vida pós-morte, a noite, o dia nunca vai chegar. Você vai viver numa eterna madrugada. Sempre aí, nessa enrolação, nessa vida presa. Quando você entende que você tem um projeto muito maior depois da vida, depois da sua morte aqui na Terra, aí o dia floresce. Aí sim, você sai dessa madrugada e amanhece o dia. Porque você compreende. Você compreende. Peça a Deus para levar o seu pensamento cativo para que você venha entender o que eu estou falando. Estou te falando aqui. Quando você compreende que a sua vida vai começar depois da morte, o dia amanhece. Você sai dessa noite. Essa noite triste, angustiante. Tá doente o tempo todo, não cura nunca, não melhora nunca. Sempre nessa guerra, sempre nessa luta. Entregue nas mãos do Senhor. Senhor, leve meu pensamento cativo. Aonde eu estou me distraindo, que essa doença não sai de mim? O que eu estou fazendo de errado? Fale com Deus, Ele quer te ouvir. Essa é a mensagem contra a Arábia. Os fugitivos da tribo de Dedã são forçados a acampar no deserto. Moradores de Temá, socorram os dedonitas, dando-lhes água e comida, pois eles estão fugindo de uma batalha feroz. Tentam escapar dos seus inimigos, que querem matá-los com as suas espadas, com seus arcos e com as suas flechas. O Senhor me disse: daqui a exatamente 1 ano, a grandeza das tribos de Quedar será desaparecida. Poucos dos flecheiros valentes de Quedar estarão vivos. Eu, Senhor, o Deus de Israel, falei. Aqui o que a gente aprende com o pessoal da Arábia, né? Eles estão lutando muito, eles estão sofrendo muito. Daí o Senhor fala: vai lá, leva água para eles, leva comida. Quem perto de você está precisando de uma palavra de conforto? Quem perto de você está precisando que você leve água, leve comida, leve um ombro para a pessoa chorar? Leva um bolo, leva um carinho, leva uma atenção, leva uma escuta ativa, sabe? Aquela escuta que você realmente está presente ouvindo? Que é o que nós deveríamos ficar diante de Deus, com escuta ativa, para que o Senhor venha falar com a gente. Quem perto de você está precisando disso? Dá uma olhada ao redor. Para de ser egoísta, de pensar só em você. Que às vezes a pessoa só precisa de um abraço. Um abraço cura a alma. Libera ocitocina. Um abraço de 40 segundos em alguém faz a vida dela muito melhor. Eu, como falo muito, eu percebo isso quando eu abraço as pessoas lá dos lugares que eu vou, das lojas, da academia, dos grupos que eu participo, quando eu abraço a pessoa e fico abraçadinha ali, liberando ocitocina para mim e para ela, eu percebo que a vida dela fica melhor. Que você faça isso hoje, que você leve comida e água para alguém ali da Arábia. Tem alguém da Arábia perto de você. Leve socorro para essa pessoa hoje. Beijão e até amanhã.